Bom dia! Hoje vamos conversar um pouco sobre a integração do road mapping com o planejamento de cenários. Este estudo busca compreender como os dois métodos podem atuar separadamente e conjuntamente para auxiliar o processo de inovação. Vamos começar analisando separadamente o road mapping. Road mapping é um método que auxilia o gerenciamento de inovação em produtos, serviços e tecnologias. O resultado disso é um mapa que apresenta os possíveis caminhos de um negócio em direção à inovação. As organizações são ambientes complexos e muitas vezes é difícil realizar um planejamento bem estruturado sem o auxílio de ferramentas. Com isso, a utilização do Road Mapping funciona como um plano de ação que é norteado pelo Roadmap. Este mapa apresenta os possíveis caminhos de um negócio ou organização em direção aos seus objetivos de inovação. Para iniciar o Road Mapping, temos que fazer 3 perguntas: aonde queremos chegar, como chegaremos lá e aonde estamos. Essas 3 perguntas definem o período de tempo do nosso roadmap. Esta figura exemplifica o uso da estratégia em que a tecnologia é empurrada para o mercado. Technology Push. Nesse caso, já existe uma nova tecnologia, porquê, que necessita de um estudo para descobrir as maneiras vantajosas de se utilizar de seu potencial, como para atender algum mercado, através de produtos e serviços derivados da tecnologia, o quê? Um exemplo dessa situação foi a criação do iPad pela empresa Apple. Vamos ver como funciona. Já essa outra figura mostra um outro tipo de abordagem utilizada pelo roadmap, da tecnologia que é puxada pelo mercado, market pull. Nela, a necessidade, o porquê, é identificada na primeira camada do roadmap, mercados e negócios. A segunda camada, sendo os produtos e serviços desenvolvidos para atendê-la, o que, e as tecnologias e recursos, terceira camada, o meio de obter produtos e serviços, como. Um exemplo dessa estratégia é a produção de vacinas para uma doença. Analisando a figura proposta por Henrique Rosenfeld, concluímos que o road mapping tem maior potencial para contribuir com as fases iniciais do processo de inovação, que ocorrem antes do início do desenvolvimento dos projetos de tecnologias ou produtos. Estas correspondem à fase de definição do escopo no processo de desenvolvimento de tecnologias e às fases de descoberta, pesquisa preliminar e definição do caso de negócios no processo de desenvolvimento de produtos. Faal, juntamente com David Probert e Clary Farhouk, são alguns dos pesquisadores mais influentes sobre roadmapping. Eles fazem parte do Center of Technology Management da Universidade de Cambridge. Para auxiliar as organizações a iniciarem um processo de road mapping a longo prazo, eles criaram o modelo T-Plan, que é esse mostrado na figura. Vou mostrar agora um pouco sobre o passo a passo deste modelo. A primeira etapa de planejamento do road mapping é um processo de design colaborativo envolvendo a organização e os idealizadores do processo. Nesta etapa, foco, escopo e objetivos são considerados. Em conjunto com a arquitetura do roadmap, são definidas a agenda, os workshops, os participantes e a logística do processo. É ideal que seja planejada uma equipe multifuncional, para que diversas perspectivas sejam captadas durante as fases seguintes. O
primeiro workshop que acontece é o de mercado. Nele ocorre o desenvolvimento da paisagem estratégica, com base em apresentações e atividades brainstorming, usando um roteiro como guia. O objetivo é compartilhar e capturar o maior número de perspectivas possíveis, abrangendo o escopo completo da área de interesse, juntamente com a identificação de questões chaves. Neles são levantadas performance e dimensões, direcionadores de mercados e negócios, são utilizadas técnicas para agrupamentos, priorização, identificação de gaps e análise SWOT. No workshop seguinte de produto, acontece a identificação e priorização de oportunidades estratégicas. Neles são definidas as características conceituais do produto ou serviço, são priorizados os impactos, definida a estratégia de produto ou serviço e identificadas as lacunas. O terceiro workshop é o de tecnologia. Nesta etapa são exploradas as oportunidades prioritárias com mais profundidade, utilizando modelos de roadmap como uma estrutura comum. Pequenos grupos trabalham em paralelo. Em seguida, há uma sessão na qual os roadmaps são apresentados para discussão e selecionados. Neles são estudadas as soluções tecnológicas para a camada de cima, de produtos, e ocorre a priorização de tecnologias. O último workshop é o para traçar o caminho que será adotado. Nele as oportunidades são analisadas e chega-se a um consenso quanto ao caminho e consequentes ações a serem tomadas. Também são identificados pontos-chave de aprendizado sobre a organização e sobre o processo de roadmapping propriamente dito. O autor sugere que no quarto workshop sejam utilizadas matrizes de correlação para interligar as camadas do roadmap, especificamente entre mercado e produto e entre produto e tecnologia. Por fim, os resultados dos processos estarão descritos através do roadmap obtido. A fase de implementação do roadmap consiste na elaboração de um plano de ações, listagem de tarefas e sua execução. O ideal é que, com o tempo, a organização adapte o T-Plan, que é um guia para início rápido, à sua cultura empresarial e ao contexto que está inserida. Ele deve ser aplicado continuamente e ser retroalimentado com informações recentes, para garantir que esteja alinhado com a realidade. Assim como outras ferramentas, o roadmapping também tem suas limitações. Porém, essas limitações podem ser supridas com a integração do roadmapping a outras ferramentas. Dentre essas outras ferramentas, temos o planejamento de cenários, que auxilia a visão a longo prazo, que está circulado em azul. Outro ponto importante a ser destacado é que, conforme a figura, a aplicação do roadmapping pode ir desde o nível de tecnologia até o nível de setorial. Um exemplo de aplicação de tecnologia seria um sistema de resfriamento de uma geladeira, que demandaria um curto tempo de desenvolvimento e poucas pessoas envolvidas. Já pensando no roadmapping setorial, usando como exemplo o sistema ferroviário brasileiro, isso demandaria muitas pessoas e organizações, além de um grande volume de informações e elevado tempo de desenvolvimento. Agora vamos falar sobre o planejamento de cenários. O planejamento de cenários é uma poderosa ferramenta de previsão de futuro e é muito útil para entender as incertezas que afetam o caminho estratégico da empresa. Cenários permitem balancear os riscos de se considerar uma única previsão e os riscos da paralisia dos estrategistas diante de tantas possibilidades de futuro. Os cenários aumentam a flexibilidade, poder analítico e robustez das decisões e caminhos traçados. A Shell é a empresa pioneira na utilização de planejamento de cenários. A empresa começou a utilizar essa ferramenta na década de 70, devido às crises de petróleo, e hoje, depois de mais de 40 anos, ainda é referência no assunto. Para exemplificar
planejamento de cenários, nada melhor do que mostrar um planejamento feito pela própria Shell. Vamos ver o que eles estão prevendo para 2100? The future. We're all headed there. The big question is, what will be waiting for us? For over 40 years, Shell has invited experts all over the world to consider our possible futures. The latest possible scenarios probe as far ahead as 2100 and offer two alternatives, labelled mountains and oceans. The ocean scenario describes a future where, driven by market forces, the global energy landscape sees a surge in demand that brings strong social and political tensions. Emerging markets bloom, but profit-driven motives means that externalities such as CO2 emissions are neglected. Fossil fuels are important to the energy mix, but nonetheless renewables grow, and by 2070, solar is the largest energy source. The mountain scenario describes a future where, anticipating the switch away from oil and coal, global policy shifts to support compact cities and an overhaul of the transport network. By 2030, carbon capture and storage receives major investment, and gas is the primary energy source. Such developments enable electricity to be carbon neutral as early as 2060. And yet, by interfering with the free market, global social mobility is thwarted. Of course, these scenarios may ultimately prove inaccurate, but simply by stimulating dialogue today on developments which might be critical tomorrow, they could just prove to be invaluable. Como foi visto no vídeo anterior, o objetivo é analisar os diferentes cenários criados, que mesmo que eles não sejam precisos, eles fornecem dados para avaliar a viabilidade e como se comportaria a indústria em relação às diferentes disposições de futuro. A figura ilustra os cenários possíveis, plausíveis, prováveis, preferíveis. O planejamento de cenários tende a ser mais produtivo nas seguintes circunstâncias. Quando existe alta incerteza sobre a capacidade dos gestores para ajustar suas operações, quando existe a ocorrência no passado de muitos eventos inesperados que afetaram a organização, quando a diversidade de opiniões e visões sobre o futuro da organização é grande, quando existe uma mudança significativa no setor industrial, quando existe uma dificuldade na identificação de novas oportunidades de negócio. Quando for iniciar o seu road mapping, deve-se escolher uma estratégia de cenário como premissa. Pode escolher o cenário mais provável, o melhor cenário possível, uma combinação entre cenários, ou utilizar a estratégia de flexibilidade, que é esperar que alguma variável do cenário se torne verdadeira para atuar, ou então a de influência, que seria influenciar as variáveis para chegar no cenário desejado. Agora vamos mostrar as vantagens e desvantagens de cada método separadamente, segundo o artigo de Saritas, de 2010. Uma das vantagens do planejamento de cenários é que ele é exploratório e normativo. Serve tanto para explorar trajetórias alternativas como para descrever o futuro mais desejado. E esse é um ponto negativo do road mapping, que ele é apenas normativo, mais orientado a um objetivo, portanto foca apenas no futuro desejável. Outra vantagem do planejamento de cenários é que ele permite um pensamento mais aberto e criativo, enquanto o road mapping sugere um pensamento linear e isolado.
Outro ponto positivo do planejamento de cenários é que ele é altamente participativo e interativo. Já o road mapping, segundo o artigo, é mais difícil de comunicar com as pessoas que não estão participando do processo. Agora, uma das desvantagens do planejamento de cenários. Ele é frequentemente usado para descrever uma variedade de circunstâncias futuras, mas não necessariamente dá um caminho para o futuro. Ele não é uma atividade orientada à ação. Já o roadmapping, ele conecta o futuro e o presente, define as ações e políticas a longo, médio e curto prazo. Outro ponto negativo do planejamento de cenários é que ele normalmente é apresentado em forma de texto, ou seja, é muito difícil você rapidamente visualizar o planejamento de cenários. Já o roadmapping, ele fornece uma informação muito clara, pois, como já vimos muitas vezes anteriormente, é um mapa que é muito fácil de você acessar as informações. Por fim, outro ponto negativo do planejamento de cenários é que ele é mais open-ended, ou seja, ele tem muitas interpretações diferentes. Já o roadmapping, ele é mais claro e preciso sobre as ações a serem tomadas e como elas levarão ao desenvolvimento de tecnologias, produtos e mercados. Quando utilizado antes do roadmap, o planejamento de cenários fornece possíveis contextos futuros, dentre os quais são escolhidos algum cenário ou uma combinação de cenários como entrada para a projeção de longo prazo do roadmap. Na atualização do roadmap, o planejamento de cenários é utilizado quando verifica-se que a projeção do futuro não condiz com a realidade. Ele pode ser utilizado após o roadmap já estar elaborado para verificação da robustez do caminho traçado, questionando a posição dos atores principais em relação a cenários consistentes. Agora vamos aplicar todo esse processo que foi aprendido em um exemplo fictício. Em 1970, o fabricante de som Furacão 2000, com o objetivo de possibilitar o crescimento e a sobrevivência a longo prazo, optou pela implementação de um roadmapping. Porém, no primeiro workshop, teve muitas dificuldades de identificar novas oportunidades de negócio. Dessa forma, decidiu implantar um planejamento de cenário para auxiliar o preenchimento das tendências de mercado daqui a 20 anos. Então, o planejamento de cenário deu dois possíveis resultados. O mais provável, que seria, em 20 anos o mercado estaria demandando aparelhos de som mais potentes. E o ideal, que em 20 anos o mercado estaria demandando aparelhos com sons mais nítidos. Porém, em 1979, quando a Furacão 2000 já estava executando seu roadmapping, a Sony lançou o Walkman. Como o cenário mudou drasticamente, um novo planejamento teve que ser realizado e o roadmap foi adaptado para a tendência do som portátil. Agora, para finalizar, nós temos alguns convidados que vão responder a perguntas relacionadas ao tema que foi apresentado aqui hoje. Será que hoje alguém vai ter coragem? E será que hoje alguém vai ganhar R$1 milhão? Pergunta valendo R$3.000. Por que o planejamento de cenários é um bom complemento para o roadmap? Alternativa A. O planejamento de cenários propõe vários panoramas sobre o qual o roadmap pode se apoiar. Alternativa B.
O planejamento de cenários encontra o futuro mais provável e o roadmap se dirige a ele. Alternativa C. O planejamento de cenários, desenvolvido pela alta cúpula, corrige os erros cometidos pelo nível operacional no desenvolvimento do roadmap. Alternativa D. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Planejamento de cenários e roadmap é a melhor dupla do Brasil. Valendo. Valendo, tô na dúvida. Quer usar as cartas, perguntar aos universitários? Gostaria de perguntar aos universitários. Universitários, então, podem fazer os devidos comentários. Levantem as Estou plaquinhas. escutando, pode falar. Ah, seria então a resposta A, Silvio Santos? Está certa a resposta. Hahaê! Valendo 5 mil reais! E a pergunta é: em qual fase do modelo de Rosenfeld o road mapping se encaixa? Alternativa A: planejamento de projeto. Alternativa B: projeto conceitual. Alternativa C: preparação para a produção. Alternativa D: lançamento do produto. Tempo! Eu vou ficar com a alternativa A. Certa resposta! Pergunta valendo 20 mil reais. Em qual destas situações não é interessante usar o planejamento de cenários? Alternativa A: alta incerteza. Alternativa B: facilidade de identificação de novas oportunidades. Alternativa C: ocorrência de eventos inesperados no passado. Alternativa D: mudança significativa no setor industrial. Tempo! Alternativa B. Certa resposta! Pergunta valendo 40 pontos e aprovação na matéria do Cheng. O road mapping pode ser do tipo market pool, do tipo lento, do tipo voltado para o cliente ou do tipo não faz o meu tipo? Alternativa A. Market pool. Certa resposta. Valendo 20 mil reais. Qual destes é um dos objetivos da integração entre o road mapping e o planejamento de cenários? Alternativa A: traduzir a voz do cliente. Alternativa B: melhorar a criatividade dos trabalhadores. Alternativa C: dar flexibilidade ao road mapping. Alternativa D: aumentar a produtividade operacional. Tempo! Alternativa C. Certa resposta! O planejamento de cenário. A pergunta valendo 27.500. É uma ferramenta primordialmente A: quantitativa. B: rígida. C: não é uma ferramenta. D: astrológica. E: cósmica. F: qualitativa. F. Certa, Davi. Muito bom, muito bom. Agora vinda valendo 50 mil reais. Pergunta: qual era o objetivo da Motorola ao desenvolver o processo de road mapping? Alternativa A: criar mapas rodoviários nos Estados Unidos. Alternativa B: descobrir como copiar seus concorrentes. Alternativa C: encontrar a melhor maneira de coordenar seus recursos e condições externas para melhorar seu posicionamento no mercado. Alternativa D: desenvolver um plano de ação à prova de imprevistos. Valendo. Alternativa C. Posso perguntar? Sim. Valendo. Alternativa? C. Certa resposta. Pergunta valendo 1 milhão de reais.
Qual dos pesquisadores a seguir é um dos mais influentes em road mapping na atualidade? Alternativa A, Robert De Niro. Alternativa B, Robert Pattinson. Alternativa C, Robert Faal. Alternativa D, Roberto Carlos. Roberto Carlos, claro! Eu estou aqui, esse cara sou eu.